Amém. É Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Amém? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, desde as 6 com as irmãs. Vemos que o Senhor está nos guiando a tua palavra. Como cantamos, queremos fazer valer a tua palavra em nós, para que os doentes tenham onde se curar, mas que também o mundo encontre o Senhor em nós. Por isso, fala a tua palavra para nós nessa noite. Nos ensine a conhecer a Bíblia, conteúdo da Bíblia, nos ensina a tua palavra, Senhor. Rogamos a ti, em nome do teu Filho, pela pessoa do teu Espírito. Amém. Então, a gente está dando continuidade à nossa série, As Bases da Fé Cristã, né? E nós começamos falando sobre a, a questão da fé da última vez, né? Olhando para a fé. E vimos que um dos pontos importantes da questão da natureza da fé é o que a gente chama de crença, né? E o que a gente crê é semelhante ao que a gente come. Eu estou comendo exageradamente, então estou mais fortinho, né? O Derek está fazendo jejum, tá mais magrinho, né? Então é assim, aquele famoso dito, né? Você é o que você come. Então existe uma comida que Jesus aqui nesse versículo ele diz que ela é essencial. E não é só o pão que você deveria comer. O pão aqui a gente poderia dizer que está relacionado àqueles meios comuns que a gente tem para as nossas necessidades. É comida mesmo. Então existe dois tipos de comida, a comida física, e aqui Jesus disse que a gente não pode viver só limitado ao aspecto físico de alimento humano. É cheeseburger, hambúrguer, é pizza, é churrasquinho, macarrão, feijoada. Jesus diz aqui que existe uma outra comida, que é a palavra de Deus. Mas, na verdade, o que é a palavra de Deus? Eu queria perguntar nessa noite para que a gente pudesse responder juntos. O que é a palavra de Deus, Dilceia? Dilceia 1 e Dilceia 2. A mãe e a filha. E o que é a palavra de Deus? Derek, Paulo, Mara. O que é a palavra, irmãos? Esse livro que a gente tem em mãos, ele é surpreendente. Ele é chamado de a palavra de Deus. Jesus falou, nem só de pão o homem deve, mas de toda... Olha que lindo Jesus falou. Mas a palavra que sai. Tem noção que esse livro que está no seu smartphone, o livro que está na sua mão fisicamente, ele é a palavra de Deus. Só que muitas pessoas não entendem. Se você está com a Bíblia aí, é bom ter a Bíblia. Eu queria te mostrar o que é a Bíblia, indo aqui. Ó. Você está com a Bíblia no smartphone, não sei se tem índice, mas a Bíblia física, para você entender, ela compreende aqui, ó, Antigo Testamento, tá vendo? O índice. E Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele é uma compilação, a palavra grega para Bíblia é livros. É um compêndio de escritos. Mas quando você pega o Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento? Você já leu o Antigo? Quem já leu o Antigo Testamento aqui? Se somos crentes, uma vez na vida, nós já lemos alguma parte do Antigo Testamento. Mas como a gente entende o Antigo Testamento? Então, no índice, você tem aí, eu vou levar você a entender no índice. Primeiro, o Antigo Testamento, ele compreende 5 livros iniciais, que a gente chama de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são chamados os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. É Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque eles se repetem. É 5. E é um livro de repetição, que está em Gênesis, você vai encontrar em Êxodo em Levítico está em Números, e Números você vai encontrar em Deuteronômio.
Então nós vimos a primeira característica do Antigo Testamento. Compreende o Pentateuco. Quando você pega aqui no índice de Josué até Esther, você tem o que os estudiosos da Bíblia chamam de livros históricos. Quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. De Josué a Esther, você tem uma parte inteira da história do plano de Deus através desses livros. Deus vai desenrolando, isso é chamado de livros históricos. Conta a história. Quer saber da história do povo de Deus? Está em Josué a Esther. Eu quero entender a história de Israel. Leia a Bíblia. Não precisa nem comprar livro de história de Israel. Eu costumo dizer, se você quer entender a história desse povo que está lá no Oriente Médio, leia Josué a Esther, que você vai entender a história de Israel. Terceiro, você tem o que a gente chama de livros poéticos, são poesias. Olha que coisa admirável. Você sabia que a Bíblia fala de poesia? O Antigo Testamento não é só Pentateuco, história, mas também são livros poéticos. Quais são os livros poéticos? No índice ainda, diz aqui, ó, vou mostrar para vocês. Jó é livro de poesia. Salmos, nós cantamos, né? Cantamos aquele hino da Cassiane. Que salmo que nós cantamos? O Salmo 119. Depois cantamos o Salmo, também, Aline Barros, o Salmo 119, que a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Olha, o Salmo, ele é tão poético que ele é música. Você sabia que os salmos são musicados? Eles eram músicos, eles eram músicas originalmente. Então, primeiro, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São livros poéticos, são poesias que Deus dava àqueles que entoavam louvores entre o povo de Israel. E aqui, quando você pega Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, você tem aqui o que a gente chama de profetas você tem os profetas maiores. Por que são profetas maiores? Eles seriam grandes fisicamente? Não, porque os livros têm uma condensação maior. Tipo, você pega Isaías, ele é grande, é um livro grande, 66 capítulos. Você pega Jeremias, é um livro grande. Você pega Lamentações de Jeremias, é um livro grande. Ezequiel é um livro grande. Então você tem, chegamos, Pentateuco, quem se lembra, de Gênesis a Deuteronômio. Livros históricos, de Josué a Esther. Livros poéticos, de Jó a Cântico dos Cânticos. E os profetas maiores, de Isaías a Ezequiel. E os profetas menores? São livros que são de fato pequenos no seu conteúdo, que é Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Vocês têm que me responder isso. Fala, Tereza. Ah, a Tereza não falou, então fala. Lucas. Joana, quantos livros tem no Antigo Testamento? Nós falamos aqui, não é possível que não deu tempo para vocês contar. De fato, não dá. Não, aí o todo é 66. Só o Antigo Testamento, eu quero saber quantos livros tem. 39 livros. De Gênesis a Malaquias, Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores, compreendem 39 livros dentro dessa biblioteca. Olha que lindo. Você tem uma biblioteca em casa, gente. Que bênção, está na sua mão.
Para todo o tempo. Eu quero saber sobre a origem do universo. Está no Pentateuco. Eu quero saber da história de Israel. Está em Josué. Eu quero entender o que é poesia bíblica. Está nos Salmos. Eu quero entender cânticos espirituais, entender o que a palavra fala profeticamente, Cantares de Salomão. Eu quero entender o processo de Deus para Israel futuro. Leia Isaías. Eu quero entender o propósito de Deus final, como Deus viu a última era da história do Antigo Testamento. Malaquias, irmão, a Bíblia é uma verdadeira biblioteca para nossa experiência cristã. Só no índice. Hein? Agora nós temos aí no índice o Novo Testamento. A igreja gosta muito do Novo. Eu amo o Novo Testamento. Dificilmente você vai me ver pregando no Antigo Testamento. Mas já preguei muito, tá lá no meu site. Preguei em Gênesis, preguei em Êxodo, preguei em Levítico, preguei várias coisas do Antigo Testamento. No meu site deve ter 700 pregações. Antigo e Novo Testamento. Eu não fico divulgando, né? Mas o Novo Testamento, ele é um conteúdo mais assim, mais diverso. Primeiro passo do Novo Testamento que a gente compreende. Primeiro livro do Novo Testamento, olha aí. Vamos lá? Aí? Vamos falar? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Como que a gente chama esses 5 livros? Livros históricos. Que é isso, irmão Fábio? É livro histórico. Esses livros contam a história de Jesus Cristo. Mateus mostra que Jesus é um servo-rei. Marcos mostra que Jesus ele é o Deus servo. Lucas mostra que Jesus ele é um servo Deus homem. João mostra que Jesus ele é o servo Deus. Ele é o Deus que se encarnou. E Atos dos Apóstolos mostra a obra do Espírito Santo que foi revelada em Mateus, Marcos, Lucas e João na existencialidade da igreja que nasce no dia de Pentecostes. Em Pentecostes, Atos dos Apóstolos que nós estudamos, se lembra? No discipulado? É a ação do Espírito governando a igreja. Quem é o Espírito Santo? É Jesus Cristo se manifestando em nós. Então isso é chamado, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, é chamado livros históricos. Eu quero saber da história do Novo Testamento. Tem que ler Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Quero saber como é a igreja vive, como a igreja prossegue, qual é o fim da igreja. Tem que ler Atos dos Apóstolos. Não precisa ler nenhum livro de história da igreja. Eu quero saber como que é a igreja. Está em Atos. Eu quero saber como vai terminar a igreja. Está em Atos. Só que a gente tem agora, depois dos livros históricos, nós temos 14 epístolas, que é muito usada, né, na igreja. Eu amo as epístolas. As epístolas são lindas. Vamos falar junto as epístolas? Começa com Romanos. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Isso aqui é chamado de epístolas. O que são as epístolas? As epístolas são aquilo que Deus queria falar com as igrejas locais. Então, para cada uma das igrejas, Deus preparou homens, comissionou homens e enviou cartas para essas igrejas. Tipo, se a gente vivesse lá no primeiro século, nós teríamos uma carta para a igreja de Itaboraí. Então, de Roma a Judas, o que eles receberam? Cartas enviadas por apóstolos que Deus comissionou para as igrejas. E Apocalipse, por favor, acho que a gente sabe o que é o livro de Apocalipse.
É o último livro da Bíblia. Como que a gente chama o livro de Apocalipse? Mara, como que a gente pode chamar o livro de Apocalipse? Que é o último livro. Hã? Oi? Profecia. Graças a Deus, né? Pegou a cor. Apocalipse é o livro de profecia. Você quer entender o final desse mundo? Tem que ler Apocalipse. Apocalipse tem 22 capítulos. Que começa. Capítulo 1, Jesus glorificado. Capítulo 2 e 3, a história da igreja. Capítulo 4 até o capítulo 18, a grande tribulação. O que vai acontecer na Terra? Quando a igreja for arrebatada em Apocalipse 4, sucessivamente começa a grande tribulação, que vai até o capítulo 18, que termina com a grande Babilônia sendo destruída e Jesus voltando para arrebatar aqueles que ficaram. E o que acontece a partir dali? Nós vamos entrar naquilo que a gente chama o casamento da noiva do Cordeiro. No capítulo 20 chama do reino milenar. Que nós vamos reinar nessa terra por 1000 anos com Jesus Cristo. Você entendeu? A sua e a minha história futura já está escrita, irmãos. Você entendeu? O que está acontecendo então hoje? Hoje nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Agora a pergunta, vamos sair do aspecto teológico. Vamos para a pergunta. Quantos livros tem o Novo Testamento? Fala aí, gente. Fala, Dé. Quantos livros? Hã? Hã? É. Dá quanto? 27 livros. Que compreende livro de história, epístolas, que são cartas, e compreende um livro de profecia, que é um livro profético que conta a história final da igreja, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, o reino milenar, o novo céu e a nova terra. Irmão, está tudo pronto. E, lindamente, Mateus capítulo 5, 17 e 18, Jesus falou assim: não pense que eu vim revogar as leis e os profetas do Antigo Testamento. Não vim para revogar, mas eu vim para que se cumpra, irmão. Jesus dá autoridade ao Antigo Testamento, designa que o Antigo Testamento, esses 39 livros de Gênesis a Malaquias, eles são as Escrituras. Qual era a Bíblia que Jesus lia, Dilceia? Hã? Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. O que Jesus tinha nas mãos? 39 livros. Sabia disso? Aonde Jesus ia, que era o ambiente religioso da sua época, era chamado sinagogas que viviam enrolados, se lembra? Quando ele entra em Lucas lá, que ele entra na sinagoga. O que Jesus abre? Ele abre o livro de Isaías, irmão. Qual era? Eu postei hoje, não sei se eu postei lá como uma dica para vocês. A Bíblia que Jesus lia, só que ninguém curte, ninguém fala nada. Acostumaram a postar lá. Eu botei como dica para vocês. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento, irmão. Jesus lia o Antigo Testamento. Cara, isso é maravilhoso, irmão. Que Jesus não ficava inventando o que vai ler. Não, vou acordar de manhã, vou procurar um negócio para me ler. Não, ele lia a Bíblia, amém, irmão? E olha o que ele diz. Em verdade, eu digo que os nascidos de mulher apareceu. Eles não são maior do que João Batista. Porque João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele fecha essa linha que termina o Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias. Onde estão os profetas? Está de Isaías a Malaquias. E o último profeta do Antigo Testamento, no versículo 13 de Mateus 11, Jesus diz assim: todos os profetas profetizaram até João. Aleluia. Jesus está dizendo assim, o Antigo Testamento, ele é tão real, ele é tão vivo, que até João Batista, meu primo, lia o Antigo Testamento. Só que incrível, João Batista, ele está na linha profética do Antigo Testamento. Porque sucessivamente
A igreja agora pega os 39 livros e começa a caminhar sobre os livros do Antigo Testamento. Você acha que a igreja primitiva lia o quê, irmãos? Hã? Você acha que a igreja primitiva ficava todo mundo sentado? Senhor, revela, fala alguma coisa. A igreja lia de Gênesis a Malaquias. Por isso que João vem na linha profética e quando ele vem, quem é que vai reafirmar que o Antigo Testamento, assim como Jesus, que diz que a Bíblia do Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, são inspiradas por Deus? Olha como Pedro vai dizer em 2 Pedro 1, 19, 21, Pedro diz assim, temos assim tanto mais confirmada, olha isso aqui, irmão. A palavra do Antigo Testamento é uma profecia. Se você pegar Gênesis, é cheio de profecia sobre Jesus. Se você pegar Êxodo, cheio de profecia. Se você pegar Levítico, cheio de profecia. Números, Deuteronômio, irmão. Todo o Antigo Testamento é a palavra profética. A Bíblia é uma profecia. Pedro diz a palavra profética e Pedro diz assim, vocês têm que entender a palavra da profecia. Se a gente vai à Bíblia e não entende que a Bíblia é uma profecia, nós ficamos procurando coisa nova. Por isso que a igreja contemporânea vive atrás de novidade. Porque Pedro diz aqui, se você tem a palavra profética, bem que você entenda, como uma, olha isso aqui, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no nosso coração. Qual é o propósito da palavra inspirada do Antigo Testamento que a igreja abraça? De Gênesis a Malaquias. É que a igreja agora, na sua caminhada cristã, que ela nasce em Pentecostes, Pedro, a primeira coisa que Pedro faz é pegar a Bíblia como uma candeia e colocar ela sobre o velador, para que todo mundo entenda. Clarear a casa, clarear o coração, irmão. Se a gente não tem clareza dessa candeia no coração, da palavra profética, eu estaria aqui levando vocês para Modígio e teria 100 pessoas aqui que compraria esse lugar. Se inventar moda, compra o lugar. Faz um movimento, irmãos. O que nós queremos é o que Pedro diz aqui. Sabendo primeiramente isto, olha o que Pedro vai dizer, que nenhuma profecia do Antigo Testamento, das Escrituras, olha como Pedro vai dizer, provém de mente humana. Olha isso, irmão. E tem gente dizendo aí que quem escreveu a Bíblia foi eu e você. Não, isso é livro de homem. Não, irmão. Pedro está dizendo, a Bíblia não foi escrita por homens. Mas como assim? Porque jamais qualquer profecia veio de vontade de homens. Aqui cai todo o contexto que a gente tem que atualizar a Bíblia, irmão. Se a Bíblia é inspirada, se a Bíblia foi dada por Deus, olha como Pedro vai dizer, entretanto agora, mas não tem que ter o homem. Como que Deus vai falar nessa terra se ele não tem Moisés? Quem escreveu Gênesis? Fala para mim. Moisés, irmão. Mas Moisés estava lá quando, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele não estava lá no princípio. Quando que Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo? Quando Pedro vai dizer, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo... Quando que Moisés foi? Quando ele estava no deserto, irmão. Não tinha livro nenhum para se ler. O que aconteceu? O Espírito Santo tomou a consciência, a mente, o ser de Moisés e falou, Moisés, escreve aí. Que antes que houvesse nada, do nada, o ex nihilo, eu trouxe à existência tudo aquilo que estava no meu coração. Irmãos, então, a Bíblia, ela é a palavra revelada. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar nessa noite. Essa é a visão bíblica para a igreja. A palavra, ela veio por meio da pessoa do Espírito Santo. João 14, 26, Jesus afirmando, eu falei do Antigo Testamento, os apóstolos, Jesus e até João Batista confirmaram.
Quando chega no Novo Testamento, Jesus caminhando já com 2 anos e pouco de ministério, Jesus diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, esse ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Imagine, irmãos, eu estou andando com o Derek, tem 5 meses. De repente, eu estou ali indo para essas minhas viagens evangelísticas, o meu carro capota e chegou a notícia, o irmão Fábio morreu. Quem teve mais próximo de mim durante 3 anos é Derek. Quem andou com Jesus durante 3 anos? Os discípulos, que viraram apóstolos e foram enviados. Então tinha coisas que Jesus falou. Derek, dá para lembrar tudo que eu falei em 4 meses aqui? Dá para lembrar, irmão? Não dá, irmão. Mas olha, surpreendentemente, Jesus diz assim, o Espírito vai ensinar para vocês o que eu falei, irmão. Presta atenção. Quem revela a palavra é o Espírito Santo ao nosso coração. Olha João 15, 26, diz assim, quando, porém, o Espírito Santo Consolador enviado da parte do Pai, ele chama o Espírito da verdade que procede do Pai, ele vai testemunhar de mim para vocês. Então, o que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele está pegando esse livro aqui, que nós lemos no índice, que tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, ele tem 3 coisas. Ele é inspirado, ele é inerrante, ele é suficiente. Amém? Vocês entenderam? Hoje, no Brasil, nós estamos sob ataque contra a Bíblia. Sabia disso? A Bíblia está sendo atacada diariamente no Brasil. Ele vive em programas de rádio, televisão, podcast. Eles vivem. Vou dar nome que você vai encontrar eles na internet. Caio Fábio, Kleber Lucas, Ricardo Godinho. Você vai encontrar eles. Passou um negócio lá no Instagram, eles vão cair lá. Eles têm muitas visualizações. E eles negam a inspiração da Bíblia, eles negam a inerrância da Bíblia, eles negam a suficiência da Bíblia. O que esse livro de 66 livros dentro dessa biblioteca é? Ele é inspirado. Como assim? Olha só, 2 Timóteo 3, 16, 17. O versículo 16 de 2 Timóteo 3, Paulo mostra o caráter das Escrituras. O que é esse livro? Ele aqui, o que ele tem? Papel branco com letras. Parece que é só papel branco, letra preta, não parece? Tem gente até que fala, não, isso aí, um irmão falou assim para mim. Não, rapaz, esse livro é papel branco, letra morta. Ele nunca leu 2 Timóteo 3,16. Paulo diz assim, toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a palavra grega é theopneustos. É assim. Os homens estavam todos sentados, leram o Antigo Testamento, porque eles só poderiam escrever a partir do que eles leram. Eu só posso falar a partir do que eu li. Eles leram de Gênesis a Malaquias. De repente, eles estavam no lugar. É assim que é a inspiração da Bíblia. Vou fazer um teatrinho. Pedro estava lá sentado, de repente. Homens santos, se lembra que eu li lá em 1 Pedro? Movidos. A mulher de Pedro passou e Pedro, tudo bem? Tudo bom. Só que ele estava sobre o mover do Espírito Santo no coração dele. Ele pegou a caneta, que era aquele tinteiro, né, de pena, no pergaminho. Pedro estava entendendo o que o Espírito Santo estava falando? Claro, irmãos. Não é assim que acontece com a gente quando a gente está estudando a Bíblia? Você não sabe, você não vê. De repente, é assim que acontece comigo. Eu agora aqui, eu estou sob a influência de uma coisa que não sou eu, irmãos. Eu sei que não sou eu. Por mais que eu leio, por mais que eu entenda, homens movidos pelo Espírito Santo. Isso é inspiração. O Espírito sopra para quê? Para quê? Para que essa palavra, que é o sopro de Deus, o fôlego de Deus, ele faça
isso aqui seja útil para nos ensinar a utilidade da Bíblia. Ensinar a gente, repreender a gente, corrigir a gente, educar a gente. Porque qual é o ponto final desse ensino, dessa repreensão, dessa correção e da educação através das Escrituras? Paulo diz assim, para que o homem ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer fazer a obra de Deus? Tem que ser movido pelo Espírito Santo e crer na Bíblia. Não tem como fazer a obra de Deus sem a Bíblia. Se lembra que estava conversando lá em cima? As pessoas já entenderam, irmãos. É tanto movimento, é tanto faz isso, é tanto faz aquilo, que o Derek fez uma pergunta muito interessante para o irmão. Irmão, e quando sai de lá, não tem nada, não tem a igreja local? Porque a igreja local é a parte visível da instrumentalidade do Espírito Santo para que você seja ensinado, repreendido, corrigido e educado aonde? Para você aprender a fazer a obra de Deus. Na igreja, irmãos! Imagina se eu crio aqui um movimento, vamos ganhar o bairro todo para Jesus. Agora vocês fazem o que vocês quiserem fazer, que eu estou indo embora com a minha mulher e meu filho. Você já fala, esse irmão é doido. Irmãos, quando se gera a igreja, tem que ter a palavra que é útil para ensinar os irmãos. Por que fica voltando nas mesmas fraquezas, nas drogas, na bebida? Porque não está na igreja local, irmãos. Vou te falar o que é a igreja. A igreja é igual a sua casa. Você não sai, não trabalha, não se esforça. Minha mulher sai, vai. Quando chega, o que você encontra? Uma casa. O que tem em casa? Tem aconchego, tem comida, tem carinho. Você é cuidado, irmãos. Até indiretamente, né? Mas você é cuidado. Então, a função da palavra é, primeiramente, irmãos, é tornar todo homem útil para toda boa obra de Deus. Se não tem a Bíblia e a crença na inspiração da Bíblia, quem vai fazer a obra de Deus, irmãos? Você vai para onde sem a Bíblia, gente? Você pode ir para retiro. A pergunta é, me pergunta, faz essa pergunta para mim, eu vou pedir para vocês me perguntar. Irmão, fala, o que nós vamos fazer no retiro? Fala para mim, vai. O que nós vamos fazer no retiro? Eu e Léo de Angra. Nós vamos ficar com vocês 3 dias pregando a palavra que toda palavra é útil. Vamos jogar vôlei? Vamos nadar na piscina? Vamos! Eu vou agarrar no gol, ninguém vai. Vamos até briga, ninguém vai entrar. Eu vou ser o goleiro, a única coisa. Eu vou agarrar, vamos jogar totó? Vamos! Vai entrar gol direto, você expulso, mas eu vou. Vai ter totó? Vai ter ping-pong? Vai! Mas qual é a prioridade do nosso retiro? A palavra, irmãos. Pode ter entretenimento, o irmão falou assim, você é contra o entretenimento. Eu falei, não. Eu sou contra a banalização da fé, do sagrado, que primeiro tem que comer, primeiro tem que beber. Olha lá. Tá todo mundo gordo. O único que tá emagrecendo é o Derek. E o Lucas e a Stephanie que ficaram 3 semanas sem vir. Senão a gente fica gordo, irmão. E o que mais tem? Mas nós temos 2 comidas, se lembra, Mateus 4,4? Nem só de pão, nem só de pão, a gente vive de pão e da palavra. Nós contrariamos até o Espírito Santo. Ele falou, não, vamos viver de pão e da palavra. A reunião lá em casa, a Ellen falou, muita comida. É muita comida, irmão. 3 pizzas. E eu joguei fora, né, mano? Eu comi para 3 semanas, porque tem que comer, amém, irmão? A palavra tem que... Olha essa acusação. A palavra tem que comer, irmãos. Se lembra de Jeremias? Quando eu peguei a palavra, eu comi e ela era amarga, irmão. Esse livro às vezes é amargo, mas ele é inspirado.
Às vezes vem com... Hoje eu estava lendo isso aqui, eu falei, gente, é difícil aqui, Senhor. É amargo. Mas Jeremias diz, quando desceu no meu estômago, se tornou doce. É doce como mel, irmão. Segundo a Bíblia, ela é sem erro. Você sabia que na Bíblia não tem erro? Ed Renekiewicz foi para aquele Conversa com Bial. Bial perguntou para ele, pegou a Bíblia, mostrou para ele. Esse livro, pastor, nele há erros, sendo a palavra de Deus, esse livro? Eu pessoalmente não acredito que a Bíblia tem erros, ele falou. Rapaz, aí o Ed falou assim, esse livro é desatualizado. Esse livro não é atual. É um livro velho, escrito por homens. Coisa do diabo, irmão. Como que um servo de Deus pega um livro que está a história da humanidade, irmão? A história da humanidade está nesse livro. Tudo que a gente precisa saber sobre criação, queda, redenção, consumação, sem esse livro, irmãos. Eu estava vendo o maior filósofo dessa era, Leandro Carnal. Ele falou, se não fosse a Bíblia, eu não saberia o que é a raça humana. Pondé, que é o segundo maior filósofo dessa era, ele dá aula sobre religião baseada. Aí vem um cara, irmãos, e diz que a Bíblia tem erros. Eu vou mostrar para vocês. Tito capítulo 1, versículo 2, diz assim, na esperança da eternidade ou da vida eterna, que Deus não pode errar. Amém, irmão? Deus não pode errar. Se Deus errasse no livro que ele escreveu, a gente iria para o inferno, irmãos. Você imagina quando Deus soprou no coração de Paulo. Aí Paulo, não foi bem assim não. Não foi. Não. Olha como Tito diz, Deus não erra o que prometeu, o que ele disse. Olha agora Hebreus, capítulo 6, sobre a inerrância da Bíblia. O escritor aos Hebreus diz assim, para que, mediante duas coisas que não mudam, tudo muda. Ó, tá todo mundo de casaco. Amanhã amanhece sol. Todo mundo tira o casaco. O tempo muda. A cor da água muda. A cor do seu cabelo muda. A casa da Dilceia muda. O que não muda? O escritor aos Hebreus diz assim, nas quais é impossível que Deus erre. Irmão, se Deus errasse no que ele escreveu e esse livro tivesse erro, Deus é humano igual eu e você, entendeu, irmão? Se tem erro na Bíblia, Deus é homem. E homens erram. Por isso que quando ele envia a segunda pessoa da Trindade para se encarnar, o que não encontraram nele? Erro. Levaram ele para o judaísmo. O judaísmo falou, não, vamos levar para o Estado. E o judaísmo encontrou erro nele. Qual era o erro dele? Que ele amava as pessoas. O erro de... Sabe por que Jesus foi levado para Roma? Porque ele curava, libertava. Ele agia enquanto a religião trancava. Religião, pá, cadeado. Jesus abriu o cadeado, deixava o coxo ir, o cego enxergar. Por que Jesus vai ser levado lá para Pôncio Pilatos? Por causa do amor que ele tinha pela humanidade. Não encontraram erro nele. Pegaram alguém para dizer que ele errou. Quem foi o cara que eles encontraram? Judas. Judas falou. Pegou o saco cheio de moeda. Fez como? Não tinha erro. A consciência de Judas foi acusada. O Senhor falou. Jogou lá as moedas, meteu a corda no pescoço e se enforcou. Entendeu?
Quando chegou diante do governador romano, ele inquiriu: você é o rei dos judeus? Jesus ficou: me diz a verdade. Traz a bacia. Cadê o Sinédrio? Sinédrio, ele é o rei de vocês. Esse homem não tem erro. Entenderam, irmão? Aleluia, irmão! Deus não erra. Quando o filho se encarna, o que, que não tem no filho? Erro. E por que, que vão crucificar Jesus? Por inveja. Quem ratificou para o mundo que Jesus não errava? O governador. Aí vem Ed René e diz que o livro que fala sobre o Filho de Deus tem erro. Ele tem que ler isso aqui, ó. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Qual é o nosso refúgio? É nesse livro, irmão. Quando você está cansado, qual é o livro que você busca? Esse livro. Quando você está sem esperança, é esse livro. Quando você está deprimido, é esse livro, irmão. Quando minha mãe morreu, eu sentei lá com 17 anos, um negocinho. Falei, acabou minha vida. Como que eu vou viver sem minha mãe, meus irmãos? Eu abri o livro. Salmo 23. Eu já lia e o livro falou, eu sou o seu pai. Vou te conduzir por pasto verdejante, águas tranquilas. Está eu aqui. Esse livro fala contigo quando você está com o coração apertado. Já foi, né? Esse livro, quando seu coração está apertadinho. Por isso que não tem erros, amém, irmãos? É o livro inspirado e sem erros. Terceiro, para a gente terminar, a Bíblia é suficiente para a sua salvação, para a minha salvação, para a nossa santificação, para a nossa comunhão, para a nossa unidade, para o evangelismo e para o discipulado na igreja. Por quê, irmão Fábio? Mateus 13:31. Jesus falou assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, no grego é assim, nunca vão passar. Tá aí. Hitler tá vivo? O livro tá aqui. Mussolini tá vivo? O livro tá aqui. Putin vai morrer e o livro vai continuar. Irmãos, ele é suficiente para tudo. Quer resposta? Abre o livro. Quer consolo? Abre o livro. Quer salvação? Abre o livro. Quer santificação? Abre o livro. Quer unidade da igreja? Abre o livro. Você quer evangelizar as pessoas? Abre o livro. Quer discipular as pessoas? Abre o livro. É inspirado, não tem erro e é suficiente para tudo, irmão. Tudo, tudo, tudo. Quer ser feliz? Abre o livro. Isso é a Bíblia. 66 livros, dividido em 2 testamentos. 39 no Antigo e 27 no Novo. O Antigo fala tudo sobre ele. Quando chega no Novo, revela ele. Tudo no Antigo Testamento, como o Derek fala brilhantemente, tudo é sobre Jesus Cristo. Não leia esse livro fora do prisma de Cristo, também. Jesus disse assim, examinai as Escrituras porque retendes ter nela a vida eterna. Aí você vai às Escrituras, mas não fique só lendo as Escrituras. Entendeu? Vai para o Filho que revela-se nas Escrituras. Como que é isso? Não sei, a sua experiência. A sua experiência vai nesse livro inspirado, sem erros e suficiente. A Bíblia é um livro vivo. Não sei se você sabe disso. Esse livro é vivo, porque ele contém o fôlego de Deus nas entrelinhas
das palavras pretas na página branca está o sopro divino. Por isso que Jesus disse assim, né? João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito, a palavra. Cada palavra do Antigo e do Novo Testamento, Jesus diz assim, são espírito e são vida. Se você ir à palavra todos os dias, buscando a ação do Espírito Santo e a vida do Espírito Santo, irmão, nessa inspiração, o sopro de Deus, a inerrância da Bíblia e a suficiência da Bíblia, o que nós estamos fazendo aqui? A Ellen falou, amor, nós estamos aqui há 4 meses, né, amor? 5, irmão, nós estamos 5 meses estudando a Bíblia juntos. Você sabe o que deu isso? O retiro. Você entendeu? Indiretamente, com o sofrimento, com o problema, com situações que a gente tem passado, eu vou te falar, não desista da palavra, amém, irmãos? Ame a palavra, viva na palavra. Divulgue a palavra, onde você for, irmãos. Um testemunho para mim é Joana. Vai ver, fica até meio assim, outro dia eu falei, vovó, acho que eu vou dar advertência. Eu falei, não, se você tem a palavra tem que sair. Jesus, Paulo fala, né, a tempo ou fora de tempo. Não tem tempo, tem fora. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Como Jesus mesmo falou, seu filho amado, que nem só de pão viverá o homem. Senhor. Obrigado, Senhor, porque não queremos só a comida que temos desfrutado juntos como igreja, os pães, os refrigerantes, as guloseimas, mas percebo que os irmãos vêm também para desfrutar da palavra. Ou seja, 40 minutos ou 1 hora, vemos que o Senhor tem cumprido a sua palavra no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa. A sua palavra que é inspirada. Obrigado, Senhor, que a tua palavra contém o seu sopro vivo, seu sopro divino, contém o seu hálito fresco, que inspira o nosso coração, que nos educa, nos corrige, nos repreende. Obrigado pela palavra viva nessa noite. Fala mais conosco, por meio desse livro que não há erro, Senhor, em que não precisa ser atualizado como um jornal diariamente, que precisa ser atualizado com notícias novas, porque a sua palavra é nova a todo momento. Quanto mais abrirmos a Bíblia, novidades mais teremos. Ela fala de tudo que precisamos, por isso nos sustenta pela suficiência da palavra, como Jesus mesmo disse, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, abre a sua boca mais para nós. Abre essa boca enorme que fala com o mundo, que fala com as nações. Sua boca não está fechada, ela continua aberta para falar, inspirada, inerrante, suficiente. Inspira a igreja de Itaboraí. Nos faça homens, mulheres, crianças da palavra, Senhor. Possamos divulgar a palavra na nossa casa, discipular os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, parentes, Senhor. Nos dê a sua palavra mais e mais, Senhor. Nós pedimos a Ti nessa noite, em nome de Jesus.